esposa, vamos orar pelo Senhor. A gente se vê lá em casa depois da conferência. Uma alegria muito grande estar na presença de todas vocês, mas ao mesmo tempo um homem sozinho aqui olhando para esse mar de mulheres, eu confesso para você que dá um certo temor, não é? Do tipo assim, ó. Mas é uma alegria muito grande poder estar com vocês e ter a incumbência que me foi dado de trazer a primeira palavra vinda da palavra de Deus para nós termos o início devocional de todo esse dia. A ideia da nossa conferência de mulheres na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto é equipar você melhor para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não necessariamente para ser uma mulher aplaudida ou vista nesse mundo, porque aplauso e visão ou aprovação deste mundo, diante de nós, crentes em Cristo Jesus, não valerá absolutamente nada. O fato é nós sermos considerados e aprovados diante do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Por isso que nós devemos vigiar a nossa vocação, por isso que nós precisamos olhar para o nosso chamado diante daquilo que Deus fez conosco, comigo e com você, em Cristo Jesus, na nossa salvação. Como eu e como você, mulher, podemos ser aprovados diante de Deus na nossa caminhada aqui. Obviamente, Deus, no seu grande amor por nós, deixou a sua palavra revelada. E nós precisamos consultá-la todas as vezes, todos os dias, em todo momento para a nossa vida, para que a gente encontre-se naquele dia aprovado. E é bom a gente se preocupar com a nossa caminhada, porque eu não sei você, mas eu quero chegar bem naquele dia diante do meu servo sofredor, o meu Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você ou abrir a sua Bíblia, eu não sei se nós vamos ter a projeção do texto aqui, em Filipenses capítulo 4, dos versos 10 até o verso 13, o texto que nós, numa conversa no passado, ao trabalharmos a ideia do que nós iríamos ter como tema dessa segunda conferência, todo o planejamento de 2018 estava se reportando a 2020, mas por causa da pandemia que todos nós passamos, não foi possível, e nas conversas de 2020 faremos em 2021, ainda naqueles impasses e incertezas de como tudo estaria acontecendo, o que seria, não é? Demos um passo de fé diante de Deus, marcamos a data, convidamos a preletora que carinhosamente aceitou a vir e nos servir também durante esse dia, e Deus nos trouxe até aqui hoje. Mas eu sei que durante todo esse tempo, tanto eu e você, passamos por tempos difíceis, complicadíssimos. E depois de Gênesis capítulo 3, todos os dias se tornaram complicadíssimos, não é verdade? Depois de Deus, de uma maneira amorosa e disciplinadora, conduz Adão e Eva até os portões daquele jardim e diz: vocês agora terão que sair daqui. A partir daqueles dias as coisas ficaram complicadas. Eu não quero ser aqui um condutor de promessas falidas e falíveis diante das Escrituras, mas nós ainda enfrentaremos dias muito mais difíceis do que o ano de 2020. Não bata na madeira, isso é místico, não é? Não tenha um coração aqui pessimista, porque eu estou declarando o que a palavra de Deus nos revela. Dias difíceis virão. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, disse isso. Timóteo, dias difíceis virão. E não só o apóstolo Paulo a Timóteo disse isso. Deus disse em toda a Escritura, depois de Gênesis capítulo 3, a começar a Adão, dizendo: você agora terá dificuldades. Eva, você terá dificuldades. O pecado trouxe essa sentença de dificuldades, de tempos difíceis, mas nós não podemos nos esquecer que o grande amor de Deus também, diante de todas essas dificuldades, o Deus que é provedor, providenciou a mim e a você plena companhia, plena vida, para que a gente continuasse vivendo esses dias que, declarado pela sua própria boca divina, serão difíceis.
Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja em Filipos, aos crentes da igreja plantada em Filipos. Esse contexto todo está ali em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas chegam à terra que foi dada nome homenageando Filipe de Cesareia, e ali eles encontram um lugar para orar, e de cara encontra Lídia, e Lídia se converte. Todo esse contexto está em Atos capítulo 16, a plantação desta igreja numa das viagens missionárias de Paulo. E Paulo agora, depois de anos, vai escrever uma carta aos crentes da igreja de Filipos. Se você olhar para os primeiros versos, Filipenses capítulo 1, Paulo traz esse endereço, Paulo traz o alvo desta carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Essa carta não foi somente escrita para a igreja de Filipos, mas percebe que além de todos os que estavam em Filipos, eu e você, todos os santos em Cristo Jesus. Por isso se faz necessário nós olharmos carinhosamente para esta carta aos Filipenses. Paulo escreve com o intuito de, inclusive, agradecer por tudo que a igreja agora estava tendo a oportunidade de novo. Vamos ao texto de Filipenses capítulo 4, dos versos 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, leia-se aí no original necessidade, tá bom? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Leia-se experiência, o melhor e corretamente a ser lido aí. Aprendi o segredo. Tá bom? No original. Se você for fazer essa leitura um pouquinho mais requintada dos originais, Paulo está dizendo aqui: eu tanto ser humilhado como ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias eu descobri o segredo. Essa é a melhor tradução do original da língua grega escrita. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quero que você repita comigo esse verso juntos, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de lermos a tua palavra nesse instante, e pedimos de uma maneira muito especial que o Senhor, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, o Senhor nos esteja falando em alta voz. Deus, quem sabe chegamos aqui com tantas vozes nesta manhã, mas nesse instante nós queremos somente ouvi-lo e nada mais. Por isso ajuda-nos a nos desvencilharmos de vozes que tentarão invadir o nosso coração ou pelo nosso próprio coração. Não permitas isso. Que teu Santo Espírito nos ajude a termos os nossos ouvidos neste exato momento tão e exclusivamente ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 28 traz um pouquinho do contexto, onde é que Paulo estava e com quem Paulo estava. No primeiro versículo de Filipenses capítulo 4, nós vimos que Paulo está dizendo assim, ó, eu e Timóteo estamos escrevendo para vocês. Onde está Paulo? Onde está Paulo nesse momento que ele está escrevendo a carta aos Filipenses? Preso em Roma.
Está lá em Atos capítulo 28, dos versos 16 em diante, você perceberá que Paulo tinha um grande desejo de ir a Roma, pregar o evangelho, e ele tinha um alvo para isso. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Roma nasceu provavelmente de alguns crentes, que lá em Atos capítulo 2 estavam em Jerusalém. A gente sabe que Priscila e Áquila foram um casal que apoiou muito os ministérios de Paulo, mas em Atos capítulo 28 você lerá ali que Paulo está preso em Roma. Paulo chega em Roma, começa a pregar o evangelho, vem uma acusação dos governadores da Judéia contra Paulo em Roma. Isso é uma distância longa, tá bom? Ali da região da Judéia, aonde Paulo em Jerusalém teve que passar um tempo e ir para Roma, da onde ele estava situado em algumas cidades gregas até chegar a Roma, é uma grande distância. E Paulo chega ali em Roma e começa a pregar o evangelho, e as acusações chegam contra Paulo. E ali o governo romano vai ler a acusação, e uma acusação vinda da Judéia, de um certo homem que está pregando sobre a vida de Jesus Cristo, e Roma acha aquilo um pouco insignificante. Mas vamos fazer o seguinte: como vem uma acusação provinciana, não é, de um dos nossos governadores da região, nós vamos trazer Paulo então a uma prisão domiciliar. E Atos capítulo 28 diz para nós que Paulo está preso numa casa, está à porta dessa casa um soldado que fica 24 horas vigiando o apóstolo Paulo, que num determinado momento Paulo inclusive irá ministrar o evangelho para pessoas, porque Roma inclusive dá uma liberdade para Paulo receber pessoas. Nós sabemos que Timóteo está com ele ali nessa prisão domiciliar em Roma. Mas a página vira, as circunstâncias mudam, e agora as acusações não vêm mais da Judéia. Os crentes de Roma agora começam a ouvir acusações de romanos contra eles, e colocam tudo isso em cima das costas de Paulo. E agora as acusações vêm da própria Roma, poderosa, império, poder, e a prisão vai mudar. Então você sai agora da prisão domiciliar, você vai para um calabouço romano, você vai ser acorrentado, e de um dia para o outro, de uma circunstância a outra, de horas, de tempos, Paulo sai daquele momento de uma prisão domiciliar aparentemente tranquila, e agora está vivendo num calabouço acorrentado. E prisão romana, né? A gente tem a ideia de que os direitos que nós executamos no Brasil, ou que os direitos têm um fundamento ou um nascer de princípios romanos, muito diferente do que é cadeia hoje. Um preso romano em calabouço tinha que se virar para se cuidar, né? Se a família não viesse trazer assistência, se igrejas, no caso de crentes, não dessem assistência, se pessoas não cuidassem desse prisioneiro, ele estava preso ali. Roma não daria absolutamente nenhum atendimento necessário para que esse prisioneiro ficasse ali vivo. É aqui que você entende logo de cara, quando Paulo nessa carta está escrevendo ali aos Filipenses, no capítulo de número 10, quando ele fala assim: eu fiquei muito alegre, eu fiquei alegremente no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, igreja de Filipos. Vocês agora mandaram algo, não que vocês não tinham feito, faltava oportunidade. É bom a gente entender um pouco isso. Por que faltou oportunidade? Porque uma vez que Paulo está preso domiciliarmente, ele consegue receber pessoas conseguem ter um acesso um pouco mais livre a Paulo para ajudá-lo. Só que de repente a página vira, ele vai para um calabouço, ele está acorrentado. Quem é que vai chegar ali diante da guarda romana e dizer: nós viemos trazer aqui algumas coisas para Paulo, crente como nós? Fica um negócio esquisito. A perseguição contra cristãos era intensa. Já é ali um cenário do imperador Nero, severo contra os cristãos. É por isso que você entende que Paulo está dizendo o seguinte: vocês me atenderam, mas agora estava faltando oportunidade. Essa oportunidade ocasionada pelo impedimento de chegarem até Paulo, pela severidade da sentença romana contra ele. Aqui eu quero já
trazer para o teu coração que muitas vezes contentamento para o mundo vem por mudanças de oportunidade. Num primeiro momento você entende que Paulo está dizendo o seguinte: eu estou alegre, porque agora Epafrodito chegou aqui, saiu de Filipos a Roma. Que distância, não tinha Pix na época, né? Tem que mandar um mensageiro, tem que mandar um emissário chegar até lá. E depois, se você tiver curiosidade, estude a vida de Epafrodito. Tem alguns insights nas escrituras sobre Epafrodito. Quem foi esse homem que levantou a mão numa reunião de assembleia da igreja de Filipe e disse assim: olha, eu levo os donativos, né? Vocês me ajudam, vamos fazer aqui um bazar. Provavelmente chegou roupa, comida, provavelmente chegou livro para Paulo, preso naquela condição da cadeia romana. Epafrodito chega ali. Agora veja, Epafrodito chega, entrega os donativos e ficará com Paulo ali na cadeia por um tempo. Que disposição é essa? Como faltam Epafroditos no nosso tempo atual, não é verdade? Mas põe no teu coração que no primeiro momento Paulo está dizendo que ele está alegre. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque de novo eu quero repetir isso. Para mim e para você pode ser que tempos de contentamento sejam mudanças de circunstâncias, ou sejam alcances de oportunidades. Mas eu quero chamar a sua atenção que Paulo deixa muito claro para mim e para você nesta manhã, que a alegria dele não necessariamente veio pelas mudanças de circunstâncias e oportunidades na sua vida, mas ele diz: alegrei-me no Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, como a igreja de Filipos ficou feliz em receber essa notícia por sua carta. Não é gostoso quando a gente consegue, por uma ação nossa, mudar uma circunstância na vida de alguém? Não é gostoso? Mas o verso 11 dá a impressão que Paulo vai ser aqui um pouco mal educado. E nós precisamos entender isso. Digo isto. Lembra que o 11 vai responder o 10. Estou alegremente no Senhor, vocês mandaram os mantimentos e supriram as minhas necessidades, muito obrigado por isso, mas eu quero dizer uma coisa. Digo isto não por causa da pobreza. E aqui, lembra, eu disse para você, a melhor tradução é: digo isso não por causa da necessidade que eu estava passando, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem uma mudança de tom deste momento de gratidão de Paulo. Ele está dizendo aos crentes de Filipos, aos filipenses: não, eu não quero dizer que o que vocês mandaram para mim, isso não me atendeu. Não. Eu me alegro por tudo aquilo que vocês enviaram para mim. E de fato eu estava precisando, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Não o que vocês enviaram a mim mudou a circunstância do que eu estava passando. Eu me alegro porque vocês enviaram essas coisas, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: eu aprendi a viver autarquês, contente, plenamente satisfeito em toda e qualquer situação. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: caso vocês não conseguissem enviar a mim aquilo que eu estava necessitando, não iria fazer diferença, porque eu aprendi a viver
alegremente no Senhor em toda e qualquer situação. De novo, repito para você, Paulo não está desmerecendo, sendo ingrato com a atitude da igreja em enviar, mas ele está dizendo o seguinte: caso vocês não enviassem absolutamente nada, eu ainda permaneceria na situação que eu me encontro. E qual é a situação que eu me encontro? Plenamente satisfeito. Algo muito interessante é que ele, lá em Atos, capítulo 28, com Silas, já demonstrava isso. Logo depois que eles encontraram uma jovem adivinhadora e prega o evangelho para essa menina se converte, e os que ganhavam dinheiro pelas adivinhações dessa menina se revoltaram contra Paulo e Silas e colocam eles na prisão. Vocês lembram o que Paulo e Silas vão fazer na prisão? Eles vão cantar. Eles estão louvando. Eles estão contentes. Qual é o segredo? E Paulo vai dizer isso. Eu aprendi. Aprendizado é impulsionado por repetições. E aqui que você entende Tiago, capítulo 1, quando ele fala assim, tem por motivo de alegria o passar por várias, não é a melhor versão, variadas provações. Deus por vezes colocará nossas vidas em repetições, em tempos difíceis, para que a gente aprenda o segredo que Paulo aprendeu. E qual foi o segredo que Paulo aprendeu? O que é esse segredo de contentamento, que mesmo se não chegasse nada, Paulo ainda estaria plenamente satisfeito, porque essa palavra contente traz essa ideia, plenamente satisfeito. E aí ele responde no verso 12, sabe qual é o segredo? O segredo é que eu sei estar humilhado, o segredo é que eu sei o que é estar honrado. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? O que ele disse em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 usa as mesmas palavras para Cristo. Cristo foi humilhado. Cristo se humilhou para vir a este mundo, mas lá em Filipenses capítulo 2, depois você dá uma lida lá, Paulo está escrevendo nessa carta, o Cristo que foi humilhado, fez-se homem como nós, humilhou-se no seu nascimento, tornou-se um ser humano, ele deixou a sua glória nos céus para ser um de nós, isso já foi humilhante. Além dos homens humilharem a Jesus Cristo, Deus o exaltou sobremaneira e levou o seu nome que está acima de todo nome. O que Paulo está dizendo é: eu aprendi esse segredo de ser humilhado como Cristo e de ser exaltado por Deus. E quer saber, você mulher crente, para você ter mente contente, você precisa entender que a sua vida cristocêntrica neste mundo trará momentos de grande humilhação. Mas não se esqueça que, humilhados por este mundo, não impedirá dos seus nomes serem exaltados no céu em Cristo Jesus. O que é que você prefere? Paulo entendeu esse segredo. E aqui eu quero te ensinar algo muito interessante nas suas devocionais diárias. Do verso 10 ao verso 13, tem um sanduíche aí que a gente chama de sanduíche. Que sanduíche é esse, pastor? O verso 10 ele começa dizendo o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O verso 13, que é a fatia do pão de baixo, tudo posso naquele. Qual é o segredo do contentamento de Paulo, queridas? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o segredo. Jesus Cristo. Agora deixe-me dizer algo aqui para você, para a gente já encerrando o meu tempo aqui com vocês. O que faz Paulo estar plenamente contente não são circunstâncias nem coisas, é a companhia, é o companheiro. Diferente do mundo, que se a conta bancária está vazia e não receber o salário, você fala, agora sim. Diferente de um pensamento de ser contente nesse mundo, que a pessoa está tremendamente enferma e agora ela recebe a cura, ela fala, agora sim. Paulo está dizendo o seguinte para mim e para você nesta manhã: na companhia de Cristo, que prometeu a mim e a você,
que nunca, jamais nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, enfrente um câncer contente em Cristo. Passe fome na companhia de Cristo. Não é a sua satisfação física, é a sua alma plenamente satisfeita. Não é exterior, é interior. Não é lugar, não são coisas, não são circunstâncias, é a companhia de Jesus Cristo, de Deus presente, no deserto, em tempos de escravidão, dentro da arca, nas batalhas. Eis que estarei convosco todos os dias. Paulo, por que me persegues? Na estrada de Damasco, eu descobri o segredo. Jesus comigo. Sou grato a vocês que me enviaram as coisas. Muito obrigado. Mas não é isso. Quero dizer a vocês, filipenses, inclusive se você andar um pouquinho mais para frente com os versículos, você perceberá que Paulo vai dizer o seguinte: os donativos que vocês mandaram para mim, inclusive ensina a vocês, igreja. Porque o propósito da carta, e aqui eu fecho com o propósito, é Paulo dizendo assim aos crentes de Filipos: continuem com vitalidade no nome daquele que dá vida e vida em abundância. Crentes de Filipos. Palavra alegria, contentamento, seus sinônimos na carta aparecem mais de 16 vezes. Continuem plenamente satisfeitos. Continuem com vitalidade a caminhada de vocês diante daquele que disse ser vida e vida em abundância. Por isso eu aprendi a viver contente. Por isso eu sei o que é ser humilhado e sei o que é ser honrado. Sei o que é ter fome e sei agora o que é ter aqui o que Epafrodito trouxe. Que eu me alegro. Mas não são as circunstâncias resolvidas. Não é ser livre da prisão. Eu quero dizer para você, é Cristo comigo em todo o tempo da minha jornada aqui. Quer ter mente contente? Todos os dias, usufrua da presença de Cristo Jesus em suas vidas. Quer passar por esses tempos tão difíceis que às vezes não temos esperança? E eu quero dizer para você, deste mundo não tem esperança, deste mundo não espere, deste mundo, como crentes em Cristo Jesus, não. É a companhia, é usufruir aquele que disse: estou com você. É aquele que disse: estou no deserto com você. É aquele que fará muitas vezes você passar por repetições, variadas, provações, tempos, para que você aprenda que sem Deus nada podemos fazer, que sem a companhia de Cristo não conseguiremos viver plenamente. Quando estava preparando esse tempo para falar com vocês, há mais ou menos uns 20 dias, já estou terminando aqui, eu enfrentei os meus últimos 20 dias uma experiência muito difícil pastoralmente. Algumas pessoas aqui da nossa igreja acompanharam a história de um casal, crentes que vieram de Araraquara, a esposa passando muito mal. Eles chegam aqui no hospital São Francisco, ela tem princípios de um infarto. Eu começo a acompanhar essa história de terça-feira, quarta-feira, passando
boa parte do tempo com um marido que começou a ouvir notícias de que o problema da esposa estava se agravando minuto a minuto, hora a hora, dentro do hospital, até que no final da quarta-feira, no final de uma tarde da quarta-feira, a equipe médica chega para este marido e recebe a notícia de que o que a medicina foi possível de fazer foi feito, e tem um risco de óbito muito grande. Eu levo esse jovem marido para casa, sua esposa está ali na UTI, já entubada, várias paradas cardíacas, e eu estava conversando com ele no quarto, e eu disse para ele assim: vamos ajoelhar e vamos agradecer. Como assim? Como? Oramos. Despertamos na quinta-feira, às 6 horas da manhã, para 6h30, ter a notícia de que sua esposa havia falecido. Pastor, como estar contente? Eis que estarei convosco todos os dias, em dias bons, em dias difíceis. E aquele que deixou a paz que esse mundo não dá, colocou paz que excede entendimento no coração deste marido, que chorou, que se entristeceu, mas que agora as notícias desses dias, de um jovem viúvo de 38 anos de idade, com uma filhinha de 5 anos, um dos vídeos que chega é uma das canções incríveis que nós cantamos na igreja. Porque a gente canta, não canta? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Contentamento pode não ser mudança da circunstância, e não será, porque aquele que prometeu estar todos os dias conosco, fará com que a gente enfrente toda e qualquer circunstância neste mundo. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pense em alguns momentos que você ouviu já nessa nossa primeira devocional. Quem sabe você precisa fazer uma profunda avaliação, como crente em Cristo Jesus, ainda estar com os pés firmados nas soluções deste mundo. O que Deus quer que você entenda nesta manhã e neste dia todo é que satisfação plena é a pessoa de Cristo. Pregada a você como o Evangelho, que não só garante a você a eternidade, mas faz com que hoje você entenda que a presença de Cristo é suficiente. Que não importa o que você tem vivido, mas se importa se no seu dia você tem andado longe ou perto dele. Longe dele, medo, aflições, desespero tomarão lugar. Perto dele, você o ouvirá, será alcançado pelo seu olhar amoroso, pelas suas expressões eternas, dizendo: vem a mim, ande comigo. Obrigado, Deus, por esse tempo. Rogamos ao Senhor, que é soberano sobre todo o coração nesta manhã, traga toda a luz para esse entendimento, que
Teu Filho amado Jesus Cristo é suficiente. Assim como Paulo aprendeu o segredo de estar diariamente na companhia de Cristo, que Teu Santo Espírito nos auxilie a cada dia andarmos com Cristo Jesus, porque seremos plenamente abençoados, não por coisas, nem por circunstâncias resolvidas, e cremos que Cristo faz tudo isso, mas pela companhia amorosa, misericordiosa, bondosa do Teu Filho amado Jesus conosco, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ajuda-nos a continuarmos nesta manhã ouvindo a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.